Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Estou aqui no CTA Aricanduva, na parte de baixo do refeitório. Hoje está vazio por causa do horário, É a noite. E eu estou aqui refletindo Romanos capítulo 1, versículo 18, que vai nos dizer o quanto, pela sua rica, infinita misericórdia, seu imenso amor, o Senhor tem se revelado à sua criação, Deus, Ele nunca deixou o homem sozinho, Ele sempre quis comunicar-se com o homem, sempre comunicou. Deus revelava segredos para o homem, mas o homem sempre ia se afastando do Senhor. Sempre o homem queria descobrir mais e mais coisas, e Deus é um Deus que Ele revela o que Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas o homem nunca está satisfeito, o homem sempre quer do jeito dele, no tempo dele, na hora dele. E o Senhor não trabalha desse jeito. Você vai ver que quantas e quantas vezes o Senhor alertava o povo, guiava o povo, conduzia o povo, mas o homem, o ser humano nunca dava ouvidos ao Senhor. A ponto de o Senhor decidir entregar ao ser humano as próprias paixões, aos próprios deleites, aos próprios desejos. Mesmo o homem praticando aquilo que vinha ao seu coração, mesmo ele colhendo os resultados, fruto com os quais ele tinha plantado, nós tínhamos plantado, plantamos para nós mesmos, dores, sofrimento, angústias, enfermidades e etc. Muitos de nós não aprendemos e, pelo contrário, nos aprofundamos mais no meio das trevas. A Bíblia vai falar no capítulo 1, versículo 18, bem assim: portanto, a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Isso quer dizer, o que é para ser certo passou a ser mentira, e a mentira passou a ser certa. Estamos vivendo numa época totalmente confusa, o certo é errado e o errado é certo. É mais fácil você viver da maneira que cada um quer do que você buscar o Senhor, porque buscar o Senhor é ter uma vida de renúncia, é você renunciar ao seu próprio eu, suas vontades, seus desejos, seus desígnios, para poder fazer a vontade do Senhor. E muitas das vezes a vontade do Senhor não é a nossa. Tem uma palavra que o Senhor, ali conversando com os seus discípulos, os discípulos pegam e perguntam para Jesus: quem se salvaria? Jesus olha para os seus discípulos, porque eles estavam querendo saber, porque eles acreditavam que João, que escreveu o Apocalipse, que se deitava no colo do Senhor, para eles ele não ia morrer. Então ele estava se sentindo injustiçado, porque ele não e nós vamos. Mas Jesus acaba quebrando eles na emenda, dizendo que se dependesse do ser humano, ninguém se salvaria, porque todos pecaram e destituídos somos da glória do Senhor. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, que mesmo nós sendo falhos, Ele ainda continua fiel. Ele é um Deus que persiste. Ele é um Deus que procura animar-nos, mesmo sabendo que muitos de nós não vai dar ouvidos a Ele. Ele vai ainda até o fim. Deus é um Deus também persistente. Satanás não deixa de ser Satanás, Deus também não deixa de ser Deus. Mas nós não. Muitas das vezes nós se encontramos em cima do muro, sem saber para que lado ir, para que lado ficar. Só que as nossas decisões, as nossas escolhas já demonstram o que a gente quer realmente para nós. Há uma passagem que diz assim, multidão, no vale da decisão. O vale para mim é a terra onde que nós decidimos quais caminhos nós queremos ir. Se é para o céu ou se é para o fogo eterno. Porque eu tenho que me examinar cada dia e negar o meu próprio eu. Mas não, muito de nós não. Pelo contrário, queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Sendo discípulo de Maria Gabriela, que diz bem assim: eu nasci assim, vou morrer assim.
sendo que servir a Cristo, a gente vem de um jeito, mas somos convidados a mudar o nosso comportamento, o nosso jeito, a nossa atitude. E quantos pregadores prega exortação, mas não vive a exortação. Prega para os outros, mas não vive o que prega. Vive falando do amor, mas não tem amor nenhum. Para você ver como que o nosso amor é falho. Nós amamos aquelas pessoas que batem nas nossas costas. Amamos aquelas pessoas com as quais fala bem de nós. Amamos aquelas pessoas que massageiam nosso ego. Mas enquanto as pessoas que realmente nos amam, que falam a verdade para nós, a gente procura fugir, a gente procura se esconder, não procura dar atenção, porque a nossa vida está baseada em mentiras, e a própria palavra diz que Satanás é o pai da mentira. E se eu falo com a minha boca que eu sou filho de Deus, mas as minhas atitudes são atitudes de mentiras, no mundo espiritual é o que vale, querido. Eu estou dizendo no mundo espiritual, por viver uma vida de mentira, que meu pai nunca foi Deus, Senhor Jeová, que meu irmão nunca foi Jesus Cristo, que meu amigo, meu conselheiro nunca foi o Espírito Santo. Pelo contrário, sou filho de Satanás, porque eu pinto. Da minha boca saem mentiras. As minhas condutas são duvidosas. Não tem como eu adorar a Deus e servir a Satanás. Não tem como eu adorar a Deus e praticar coisas que Ele mesmo abomina. Aí você vai ver que esse povo estava longe, clamava ao Senhor de lábios, mas o coração estava muito distante do Senhor. E a gente vê que a igreja do Senhor hoje em dia está distante do Criador. A igreja hoje é desfile de moda, é passarela, é encontros e relacionamentos, é lugar para ser próspero, mas em ganhar almas mesmo, poucos estão ansiosos por almas para Cristo. Poucos estão ansiosos para ver pessoas sendo transformadas. Você não vê mais batismo com o Espírito Santo, você não vê mais cura acontecendo. Sabe por quê? Porque a igreja se calou, tem se calado. Eu vejo muitos cristãos falando mal do macumbeiro, falando mal de outras pessoas, das outras religiões, mas não para refletir que essas pessoas estão perdidas. Sabe por quê? Porque a igreja, em vez de abraçar, passou a perseguir. Em vez de abraçar, teve atitudes e comportamentos errados. Não adianta falar mal de outra religião, não adianta falar de mal de uma pessoa que saiu da casa do Senhor, se eu mesmo não vivo o amor, se eu mesmo não vivo a palavra do Senhor. Você vai ver aqui que o povo estava longe do Senhor e o povo acabou se entregando aos desejos sexuais. Homem com homem, mulher com mulher. Eu fico indignado quando eu vou conversar com o irmão e o irmão traz o mundo junto com ele. Eu tenho falhas, tenho erros, assim como todo mundo tem. Muitas pessoas me criticam por algumas coisas da minha vida, mas não critica a própria língua, o próprio coração duro, a própria crueldade no falar, no julgar, no pesar. Critica todo mundo. Todo mundo para ele está errado, só ele que está certo. E Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que ele vê, ele contempla. A palavra do Senhor, ela corta a medula, divide a alma do espírito, ela entra até as entranhas, nos esquadrando por inteiro. E você vem pregador, conhecedor da palavra do Senhor, prega o amor, exorta a igreja, mas não se exorta.
Que adianta, meu querido, você conhecer, eu conhecer a palavra do Senhor, mas eu não viver? Que recompensa eu estou tendo? Pelo contrário, eu estou garantindo mais a minha sentença no fogo do inferno, lago de fogo, porque eu não pratico. Está na hora da igreja acordar. Está na hora de nós acordarmos, pararmos de ser noivas nécias e passarmos a ser noivas prudentes. Porque naquele grande dia, querido, por eu falar demais eu fico. Por eu desejar coisas que não é minha, ilícitas, eu fico. Por fazer coisas que não é para mim fazer, eu fico. Podemos ser conhecedores, meu querido. Mas nunca devemos esquecer que naquele dia o Senhor vai dizer para muitos. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu curei, eu salvei, eu pintei e bordei. E o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, porque não vos conheço, maldito. Está na hora da gente parar de brincar. Está na hora da gente verdadeiramente adorar ao Senhor e fazer a sua obra. Para de falar mal do seu irmão. Para de desdenhar do seu irmão. Para de criticar o seu irmão. Não se esqueça que ele é o altar do Senhor. As igrejas hoje em dia preservam mais púlpito e microfone, que não carrega a presença nenhuma do Senhor. Mas você esquece que quem carrega a presença é eu e você. Está na hora da gente mudar o nosso entendimento. Há uma outra passagem que diz bem assim: multidão, multidão, no vale de decisão. O que você quer para si? Está na hora da gente plantarmos coisas boas para colhermos coisas boas. Para de plantar vendaval para si mesmo. Para de criar tempestade. Passa a plantar boas aventuranças, porque o reino dos céus são os pacificadores, os humilhados, os perseguidos. Muitos crentes vêm para o caminho do Senhor e não querem ser perseguidos, achando que é crente cristal, crente dodói, crente boneca porcelana. Não me rale, não me toque. Até quando você vai continuar sendo discípula de Maria, Gabi, Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sou Gabriela. Está na hora de nós sermos servos de Cristo. E para ser servo de Cristo, temos que viver a renúncia. A Bíblia, Jesus logo fala que ninguém se salvaria. Até quando você vai ficar nesse pedestal, em cima desse salto alto aí, se sentindo grandão, todo poderoso, sendo que o Senhor diz para mim e para você: arrependei-vos dos vossos erros, atitudes, desejos, vontades. O nosso pensamento, o nosso desejo, nossos caminhos são totalmente diferentes do Senhor. Deus quer algo para nós e nós queremos completamente outras coisas. É a guerra da carne contra o Espírito. E até quando você vai ficar guerreando com o Senhor? O Senhor tem falado para você: para com isso, saia desse caminho, saia desse emaranhado. Mas você ainda continua preso, acorrentado, porque quer a autoridade o Senhor já te deu. Mas não, é cômodo, né? Mudar de vida. É cômodo sacudir a poeira da imundícia do pecado e passar a se limpar com o sangue do Cordeiro. Está na hora de a gente mudar o nosso entendimento, nossos pensamentos e entregar verdadeiramente ao Senhor. Para você, qual personagem é o pior? O filho pródigo ou o mais velho? O que ficou o pai ajudando? O filho mais novo pegou a sua herança, pegou todo o seu bem e picou a mula. Depois que gastou tudo, passou necessidade, sentiu frio, fome, sede, não teve lugar nenhum para dormir seguro. Aí ele se lembrou do pai. Só que ele voltou para a casa do Senhor e se humilhou. Quantos têm voltado para a casa do Senhor com a soberba, com orgulho, dando palpites aqui e acolá?
Sem contar aqueles que ficaram, né? Que ficaram como o filho mais velho, que ficou ali com o pai, não gastou nada, não fez nada. Mas quando o irmão mais novo chega totalmente arrependido, quebrantado, com o coração contrito, seu pai vai logo abraçá-lo e traz para dentro da sua casa, dando banho, trocando as vestes, o calçado e dando o anel, restituindo tudo que ele mesmo gastou. O irmão passou a sentir ciúmes, mostrando que quem era o pior era ele e não o filho mais novo. Porque o filho mais novo, de uma certa forma, teve a atitude, mas se arrependeu do seu pecado. E o filho mais velho que ficou não aproveitou nada, porque ele vai questionar: estou contigo há todo o tempo, pai, e o senhor nunca me fez uma festa? O pai logo diz: pois é, filho, tudo que é meu é teu. Isso quer dizer, eles não aproveitam nada quando estão na casa do Senhor, dessa mesma maneira, cuidando da vida dos outros, sendo Marta, cuidando dos afazeres, mas se esquecendo a parte principal. O amado, se você quer ensinar, vá aprender primeiro, vá ouvir primeiro. Não tem como você ensinar sem aprender. Não tem como você chegar no topo se você não é humilde. O Senhor quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história, o teu cativeiro. Mas Ele logo fala: ser fiel no pouco, que no muito vou te colocar. Hoje você pode não ser nada, mas o Senhor quer assoprar seu nome, quer te levar para os 4 cantos da terra. Mas para isso acontecer, nós temos que obedecê-lo, viver a sua vontade, desejar fazer as obras do Senhor. Muitos têm clamado ao Senhor só de boca, mas o coração está longe, está distante. O Senhor sabe, a palavra do Senhor, ela nos corta, ela separa a medula, pensamentos, intenções. O Senhor sabe quem eu sou, quem você é. Não adianta você colocar máscara, não adianta você querer enganar o pastor, querer enganar os irmãos, porque o Senhor está te vendo. Pelo contrário, uma hora a ficha deles vão cair, a tua máscara vai cair e eles vão ver que você sempre mentiu. Então está na hora, irmãos, da gente se arrepender, verdadeiramente se arrepender. O Senhor tem grandes coisas para mim e para você. Está na hora de nós abrirmos o nosso coração e deixar: Senhor, usa-me da tua maneira, do teu jeito. Deixar o orgulho, a soberba, a ganância, a dureza de coração de lado e voltarmos a ser adoradores. Porque sabe por quê? O Senhor está à procura de verdadeiro adorador. Não adianta conhecer Gênesis e Apocalipse, não adianta pregar bonito, não adianta louvar bonito e não ser reconhecido nos céus. Você pode ser conhecido na terra, todo mundo te aplaudir, todo mundo, olha, você está rodeado de pessoas. E por Deus, o que os céus têm falado de mim e de você? Muitas pessoas não se tocam, né? Começam a falar mal de quando uma pessoa cai na presença do Senhor. Mas a partir do momento que você começa a falar do seu irmão, você já está caído. A partir do momento que você não segura a sua língua, tu já está caído. A partir do momento que você tem inveja, já está caído. Oh, amado. Para afastar do Senhor não precisa estar na prostituição, nas drogas, na cachaça. Não, meu querido. O afastamento do Senhor começa antes, como o filho pródigo. Com certeza levou tempo para ele pedir a herança dele e gastar tudo. Satanás foi infiltrando
pensamento, desejos no coração dele, até ele tomar a decisão, pegar tudo e picar a mula. Mas ele teve chance de se arrepender. O irmão mais velho ficou ajudando o pai. Mas só Deus sabe como que ele está. Quantos estão na casa do Senhor dessa mesma maneira? Hein? Se auto-enganando, porque não mudou os comportamentos, as atitudes. Trouxeram o mundo para dentro da casa do Senhor, apenas para satisfazer o próprio ego. O próprio ego. Amados, eu tenho uma experiência. Conheci algumas senhoras que elas vieram perguntar para mim em relação ao sexo, já que essa passagem fala de sexo, né? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Vamos começar no 24? Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza da mesma forma. Os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Quantas pessoas têm trazido a prostituição para o seu casamento? Oh, amado, com todo respeito, a boca foi feita para adorar ao Senhor, para falar, para profetizar. A parte de trás, com todo respeito, é para a gente defecar. A própria ciência fala isso. A Bíblia vai falar de um homem que pegava seu sêmen porque ele não queria dar descendência ao seu irmão, né? E Deus o matou. Aí você vai perguntar, vai conversar com alguns líderes religiosos, para algumas pessoas que se diz conhecedoras da palavra do Senhor, e diz: a danada entre quatro paredes vale tudo, porque se eu não satisfazer a minha mulher vai me trair. Oh, amado, larga a mão de ser prostituta e prostituta. Ou você não sabe que quem satisfaz são os demônios que acompanham essas pessoas? Amado, como é que você vai profetizar com a boca cheia de sêmen? Como é que você vai profetizar tudo impuro e imundo perante as pessoas? Sabe por quê? Porque é o teu desejo que fala mais alto. Aí você coloca a desculpa: se eu não fizer isso, a minha mulher vai me abandonar, me largar, o meu marido vai me largar. Oh, amado, pare de viver um mundo de fantasia e passe a buscar ao Senhor. Quem incentiva as pessoas a fazer essas coisas vergonhosas são os próprios demônios. Súcubos, demônios súcubos. Sabe aqueles demônios que colocam pensamentos depravados na mente de homem e de mulher de Deus? Aí vocês acham que eu vou perder meu marido, eu vou perder minha esposa. Oh, amado, quem você está confiando? E cadê a mudança que é em você? Que adianta você exortar as outras pessoas sendo que você mesmo não mudou o seu comportamento? Que adianta você criticar os outros se você não mudou as suas atitudes? Isso quer dizer, o teu pecado é maior que o do outro agora?
Está na hora da gente parar de sentar na cadeira do Senhor e fazer julgamentos. A própria palavra diz que nós temos que nos examinar as nossas atitudes, os nossos pecados, as nossas transgressões. Pregamos que nós devemos ser diferentes, mas entre quatro paredes somos iguais aos mundanos. O amado, será que não é vergonhoso para mim e para você, não? Será que não é vergonhoso? Até quando eu vou deixar de fazer o meu desejo carnal, satisfazer as minhas vontades para verdadeiramente adorar o Senhor, servir ao Senhor, agradar a Deus? Que fica nas meditações de cada um. Fique na meditação. A própria palavra diz que Deus abandonou porque nós somos pessoas pecaminosas. Estamos a tendência a pecar de noite. O Senhor Jesus logo disse para os seus discípulos: se você olhar uma mulher e você cobiçar aquela mulher, já cometeu o ato sexual sem ter cometido na prática. E como que você vem me falar que essas coisas são naturais? Amado, o Senhor está à procura de verdadeiro adorador, pessoas que realmente negam ao próprio eu. Como é que eu prego que eu devo viver uma vida de renúncia se eu não renuncio aos meus desejos? Além de tudo, eu transformo os meus pecados em pecados de estimação. Esse pecado aqui ninguém tira, ninguém vai arrancar de mim. Pois é, meu querido, é esse pecado que o Senhor está requerendo. Entregue a mim. Porque senão é com esse pecado que você vai descer o lago de fogo e enxofre. Ou verdadeiramente, a gente muda de atitude para agradar a Deus, ou não adianta. Porque conhecer a palavra não vai me salvar. As minhas obras não vai me salvar. Os meus talentos não vão me salvar. Se eu não obedecer a Deus, se eu não colocar tudo que Ele me pede em prática. Para nós, conhecedor, querido, é mais estreito, viu? Você que foi chamado para o Senhor, passa a pregar a verdade. Independente se vão gostar de você ou não. Porque o nosso compromisso tem que ser o compromisso com os céus e não com o homem. Mas as pessoas estão mais interessadas em holofotes. As pessoas estão mais interessadas em aplausos, em agenda lotada, pregando heresias, pregando palavras que agradam e massageia ego de homens, do que pregar a verdade. Cuidado, porque ai daquele que acrescentar ou tirar uma parte da palavra do Senhor, poderá ficar sem a salvação. Então fique um alerta, reflita bem, e que o Senhor Espírito Santo possa falar mais ao meu e ao teu coração, em nome de Jesus.